Eu acredito que Deus tem uma palavra para minha, para a sua, para a nossa vida nesta noite. Capítulo de número 42. Quantos acharam? Jó 42, pode dizer amém? Amém. Verso 1 e 2 diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você pode repetir comigo esse verso 2? Vamos lá, 1, 2 e 3. Eu sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode tomar o seu assento. Permita, pastor, eu tirar meu paletó. Eu queria que você virasse para alguém que está do seu lado e dissesse assim: nenhuma crise, fala mais forte, nenhuma crise é capaz de frustrar o plano de Deus na sua vida. Fala mais uma vez: nenhuma crise é capaz de frustrar o plano de Deus na sua vida. Queria que você pensasse comigo nesta noite que toda moeda, quando você pega uma moeda de uma corda, você vai perceber que toda moeda tem cara e coroa. Você pode repetir comigo: cara e coroa. Você vai perceber também que quando você pega uma folha, toda folha tem frente e verso. E a vida não é diferente. A vida, ela tem aqueles momentos, como a gente vivenciou ontem à noite, no aniversário do pastor Josias. Em especial, ele vivenciou de uma forma mais específica, que dizia respeito à sua própria vida. A gente tem momento na vida da gente de muitos contentamentos, momentos de muita alegria, momentos de satisfação, de gozo, momento que a gente chega às vezes a querer se beliscar para saber se é com a gente mesmo aquela coisa gostosa que está acontecendo, né? Mas a vida também não é marcada só pelos bons momentos. A vida, ela também traz no seu gozo os momentos ruins, traz consigo as adversidades, traz consigo os contratempos, os reveses, as turbulências, os ventos contrários, as intempéries que assopram com ímpeto contra a nossa vida. De maneira que o que a gente percebe é que a gente se prepara para os grandes momentos da nossa vida. Pode perceber que para acontecer uma festa semelhante à que aconteceu ontem, houve a necessidade de uma mobilização de um número muito grande de irmãos, os quais ao longo da semana inteira tiveram envolvidos para que aquele momento de satisfação, aquele momento de gozo, aquele momento de regozijo, de alegria, aquele momento de festa, de contentamento, aquele clima, né, aquele ambiente gostoso pudesse ter acontecido. Então a gente tem muita inclinação, a gente tem muita facilidade de se preparar para os grandes momentos da história da nossa vida. Mas a maioria de nós dificilmente se prepara para o outro lado da moeda, se prepara para outra face da folha que tem frente e verso. A gente, na verdade, se pudesse excluir a possibilidade de coisas ruins,
acontecerem conosco, a gente de fato excluiria essa possibilidade, mas é impossível, porque a Bíblia diz que a gente vive num mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz que neste mundo a gente teria aflição, de maneira que não tem como a gente viver a nossa vida sem passar também pelos maus momentos, pelos momentos de desapontamentos, pelos momentos de frustrações, pelos momentos de descontentamentos, pelos momentos de decepções, pelos momentos de desencantos, pelos momentos ruins que muitas vezes a vida acaba nos legando. De maneira que quando eu leio o livro de Jó, eu deparo com a situação do gênero em que eu estou nesta noite compartilhando com vocês. Você vê no capítulo 1, o capítulo 42 do livro, Jó falando para Deus. Jó diz assim: eu sei que tudo tu podes, eu sei que tudo tu podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Em que circunstância Jó falou isso para Deus? Jó não estava num bom momento, Jó não estava vivenciando o melhor da sua história. Jó, quando você lê o capítulo 1 do livro de Jó, você percebe que Jó era um homem de um status social que transcendia o aspecto da fronteira de uma nação. A Bíblia diz que ele era o maior de todo o Oriente. Ele tinha 7.000 ovelhas, tinha 500 juntas de bois, tinha 3.000 camelos, tinha jumentos, tinha servos e servas. Ele era um homem de alguma forma feliz, realizado, porque tinha uma família grande. Ele tinha uma esposa, tinha 3 filhas, 7 filhos, e ele vivia uma vida extremamente saudável, uma vida contentíssimo, porque a Bíblia diz que havia uma certa hegemonia, um relacionamento saudável entre os seus filhos, que davam banquetes na casa um do outro quando chegava final de semana. Estou mais ou menos ilustrando, baseado na vida que a gente vive hoje. Um convidava o outro, se reunia em família e tinha aqueles momentos de grandes contentamentos. Então Jó, de fato, era um pai realizado. Ele tinha uma família que lhe trazia satisfação, que lhe trazia contentamento. A vida financeira de Jó ia de vento em popa. Você imagina ter 7.000 ovelhas, 500 juntas de bois, 3.000 camelos, era o mesmo que mais ou menos hoje se ter 3.000 BMW, porque era o meio de transporte dos dias de Jó. Então ele era um indivíduo que não tinha problema socioeconômico. Ele era um indivíduo que tinha uma vida que estava indo de vento em popa. E a despeito dele estar vivendo aquela vida nobre, aquela vida relevante, aquela vida que Deus o deu, e o próprio Satanás chega a acusar a Deus, dizendo que Deus havia cercado ele de toda sorte de bens, por isso que ele era íntegro, por isso que ele era reto, por isso que ele temia Deus e se desviava do mal. Satanás o acusa dizendo que a filosofia de vida religiosa que Jó desenvolveu estava fundamentada na teologia do ter, porque Deus havia cercado ele de bens, de maneira que Jó estava vivenciando esse momento. Embora ele tinha uma motivação equivocada no que ele fazia, mas de alguma forma estava tentando fazer a coisa certa. Quando a gente olha no capítulo 1, no verso 5, diz a Bíblia que ele levantava todos os dias de madrugada
e oferecia holocaustos